No ano seguinte, a Nintendo distribuiu uma versão modificada do sistema no mercado norte-americano, com o nome alterado para Super Nintendo Entertainment System, ou carinhosamente conhecido como SNES. Alguns dos primeiros jogos disponíveis para o console incluíam Super Mario World, F-Zero, Pilot Wings, SimCity e Gradius 3. Foram vendidas mais de 46 milhões de unidades do SNES até meados de 1992. Enquanto isso, foi realizada em março de 1990 a primeira edição do Campeonato Mundial da Nintendo, com participantes de 30 cidades dos Estados Unidos competindo a fim de conseguir o título de melhor jogador da Nintendo. Em junho, foi inaugurada a Nintendo of Europe. 3 anos depois, novos escritórios começaram a ser inaugurados nos Países Baixos, França, Reino Unido, Espanha, Bélgica e também na Austrália. A companhia começou a lançar produtos oficialmente no Brasil em 1993, depois de firmar uma parceria com a Gradiente e a Estrela para a criação do empreendimento conjunto Playtronic. Além de tudo isso, a empresa implementou um serviço de entretenimento em voos comerciais chamado Nintendo Gateway, e depois também foi disponibilizado em cruzeiros e hotéis, com o objetivo de tentar alcançar um público maior. Outras inovações tecnológicas vieram dos gráficos da Advanced Computer Modeling, utilizados pela primeira vez em Donkey Kong Country, e com o periférico Satellaview, exclusivo do Japão, que permitia a transmissão digital de dados por meios de um satélite de comunicação. A Nintendo anunciou em meados de 1993 um acordo com a Silicon Graphics para o desenvolvimento do Nintendo 64, e foi considerado um dos primeiros produtos do gênero a ser projetado com uma arquitetura 64 bits. No ano seguinte, a empresa firmou um acordo com a Midway Games para a conversão dos títulos Killer Instinct e Cruising USA para o novo console. O Nintendo 64 foi lançado em junho de 1996 no Japão, chegando ao Brasil e na América do Norte em setembro do mesmo ano, e em março de 1997 na Europa. Dentre seus primeiros jogos estavam Super Mario 64, Pilot Wings 64, Wave Race 64 e Mario Kart 64. Sua produção continuou até ser paralisada em 2002, depois de quase 33 milhões de unidades terem sido vendidas mundialmente. Em 1995, foi lançado o Virtual Boy, um novo console projetado por Yokoi que usava a tecnologia de realidade virtual e gráficos estereoscópicos. Entretanto, a recepção foi muito negativa devido à baixa qualidade dos jogos disponíveis. Por outro lado, no ano seguinte, ocorreu a estreia de Pokémon Red and Blue, projetado por Satoshi Tajiri e desenvolvido pela Game Freak para o Game Boy. Deu origem à franquia Pokémon. O Game Boy Color foi lançado em 1998, que era uma versão modernizada do antigo Game Boy, com a capacidade similar ao NES, que permitia jogos eletrônicos em cores e também a compatibilidade com todos os títulos de seu predecessor. Estima-se que no total, mais de 118 milhões de unidades do Game Boy original e do Game Boy Color foram vendidas mundialmente. Com a chegada do PlayStation 2 da Sony, a Nintendo firmou um acordo com a IBM e a Matsushita em maio de 1999 para o desenvolvimento do novo processador Gecko de 128 bits e uma nova unidade de leitora para DVDs para serem utilizados no próximo console de mesa da companhia. O ano de 2001 marcou o lançamento de dois consoles desenvolvidos pela Nintendo. O primeiro foi o portátil Game Boy Advance em março, enquanto o segundo lançamento foi o console de mesa Nintendo GameCube em setembro. O Game Boy Advance vendeu mais de 500 mil unidades durante sua primeira semana do lançamento nos Estados Unidos, tornando-se o sistema mais vendido no período. A produção do portátil durou até 2010 e o total mundial de vendas foi de mais de 81,5 milhões de unidades. Já o GameCube tinha o formato de mídia mini DVD e também um sistema de conexão com a internet. O sistema teve jogos notáveis como The Legend of Zelda, The Wind Waker, Super Mario Sunshine, Metroid Prime e Super Smash Bros. Melee, pois suas vendas foram inferiores às de seus antecessores e ficaram em apenas 21,7 milhões de unidades até sua produção ser encerrada em 2007. Ainda no final de 2001, ocorreu o lançamento do portátil Pokémon
Mini, um console temático da franquia Pokémon, que foi o menor sistema portátil produzido pela Nintendo. De 2003 a 2005, a Nintendo presenteou uma série de lançamentos focados no setor portátil. O primeiro deles foi o Game Boy Advance SP em fevereiro de 2003, uma versão aprimorada do Game Boy Advance original. Estima-se que mais de 43,5 milhões de unidades do Advance SP foram vendidas até 2010. Ainda em 2003, foi lançado o Game Boy Player, um periférico do GameCube que permitia que jogos eletrônicos de todas as versões do Game Boy fossem jogados em uma televisão. Já em 2004, ocorreu a estreia do Nintendo DS, um sistema portátil completamente novo que trazia diversas inovações, com a de maior destaque sendo a incorporação de 2 monitores, além de uma conexão online sem fio para títulos multijogador. Seu ciclo de vida durou até 2011 e estima-se que ele vendeu mais de 154 milhões de unidades em todo o mundo, fazendo do DS o sistema portátil mais bem vendido de todos os tempos e segundo console mais vendidos da história, ligeiramente atrás apenas do PlayStation 2. Enfim, a companhia lançou em 2005 o Game Boy Micro, a segunda e última variação do Game Boy Advance. Porém, seu desempenho comercial ficou muito abaixo das expectativas e apenas 2,5 milhões de unidades foram vendidas até 2007. Os primeiros jogos eletrônicos desenvolvidos pela Nintendo eram destinados aos arcades, porém sua maioria eram títulos de pistola de luz que envolviam projetores e imagens pré-gravadas sendo exibidas em telas. Uma das exceções foi o EVR Race de 1975, um dos primeiros jogos eletromecânicos produzidos pela empresa. Computer Othello e Block Fever estavam entre os primeiros jogos verdadeiramente interativos, tendo sido desenvolvidos e disponibilizados no catálogo do Color TV Game. Donkey Kong, de 1981, foi por sua vez considerado o primeiro jogo eletrônico de plataforma, além de ser um dos primeiros a conter uma narrativa mais elaborada. A Nintendo é a criadora e detentora dos direitos de muitas franquias aclamadas, com destaque para Donkey Kong, Super Mario, The Legend of Zelda, Metroid e Star Fox, que já foram incluídas em lista de melhores séries de jogos eletrônicos de todos os tempos. Inclusive, Donkey Kong já vendeu mundialmente mais de 49 milhões de unidades. Já Super Mario tem mais de 310 milhões de unidades vendidas. The Legend of Zelda possui 62 milhões e Metroid já vendeu mais de 17 milhões de cópias. Além disso, a Nintendo é dona de parte dos direitos da franquia Pokémon e publicadora dos jogos eletrônicos da série, sendo também publicadora exclusiva da série Fire Emblem, da Intelligent System, e Kirby, da HAL Laboratory. A Nintendo e outras empresas associadas e subsidiárias já desenvolveram e publicaram um enorme catálogo de jogos eletrônicos para as diferentes plataformas lançadas pela empresa ao longo dos anos. Dentre aqueles exclusivos de maiores números de vendas, destacam-se Super Mario Bros, Tetris, Super Mario World, Super Mario 64, Pokémon Gold e Silver, Super Smash Bros, Melee, Pokémon Ruby e Sapphire, New Super Mario Bros, Wii Sports, Mario Kart 7 e Mario Kart 8. Yamauchi permaneceu no conselho diretivo da empresa até 2005 e morreu em 2013 na posição do segundo maior acionista da companhia. A nomeação de Iwata para a presidência encerrou a sucessão da família Yamauchi no comando da Nintendo, que vinha desde a sua fundação, um século antes. Por fim, a empresa também possui várias divisões, subsidiárias e afiliadas, para as quais delega as responsabilidades de desenvolver e distribuir parte de seus produtos, também sendo parceira de negócios na The Pokémon Company e Warp Star. A Nintendo não possui nenhuma fábrica própria, então a fabricação de seus produtos é realizada por empresas externas como a Hosiden e a Foxconn, com a produção sendo supervisionada por representantes da Nintendo e devendo estar de acordo com as suas políticas de responsabilidade social. Estas incluem os métodos de produção sustentáveis com o meio ambiente e de acordo com os direitos humanos. A empresa exige relatórios anuais de seus parceiros de negócios e realiza inspeções surpresa a fim de garantir que as exigências estão sendo cumpridas conforme acordado. A Nintendo é uma das empresas japonesas de maior riqueza e valor de mercado, e sua política de responsabilidade social tem uma das melhores reputações do mundo. Suas produções já receberam diferentes prêmios da indústria de jogos eletrônicos, incluindo em categorias do Game Developers Choice Awards, British Academy Games Awards e The Game Awards. A empresa possui 5 escritórios no Japão, 3 em Kyoto
e 2 em Tóquio. O edifício, sede original, foi inaugurado em 1889 e acabou sendo demolido em 2004. Os consoles da Nintendo marcaram a indústria dos jogos eletrônicos, como foi o caso do SNES, que tornou a Nintendo como a líder de consoles domésticos e incentivou outras empresas a se aventurarem nesse mercado. Por sua vez, o Game Boy foi extremamente inclusivo para as mulheres. Segundo o relatório publicado pela Nintendo, em 1995, quase metade dos usuários do Game Boy eram mulheres, diferentemente de outros sistemas em que o público feminino ficava abaixo dos 30%.